Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Espero que estejam, espero que vocês estejam seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, de seguirem aí os conselhos de quarentena, enfim. Só que isso provoca um efeito na economia que, por consequência, provoca um efeito nos contratos. E é exatamente isso que nós estamos discutindo nesses vídeos que eu convidei lá do Mato Grosso, Givago Mendes, lá do Rio de Janeiro, Natália Dupin, e de Minas Gerais, Luiz Nancran, para poder conversar um pouco com vocês. Nesse ponto, a gente vai pegar a visão do locador e a gente vai aproveitar para poder responder diretamente as perguntas que nos foram feitas aqui no canal Mais Direito, nos vídeos já postados sobre esse assunto. Então, vamos lá? Vamos bater um papo? Pessoal, nós conversamos nos outros vídeos e primeiro, antes de tudo, muito obrigado pela presença aqui, tá? Givago, Natália e Luiz. Nós conversamos no outro vídeo a respeito do locatário, da posição do locatário e da posição quando houver algum tipo de fechamento das atividades por determinação legal, não por opção do locatário. Mas eu queria que nós invertêssemos um pouco e nós nos colocássemos na posição do locador. Porque, querendo ou não, é comum, às vezes, ter um locador que ele tem um imóvel, que ele aluga o imóvel dele em um bairro mais afastado para ele utilizar esse recurso para poder pagar o aluguel do imóvel que ele reside em outro ponto mais nobre, por assim dizer. Ou não, ou só por causa de outra cidade. Às vezes a pessoa mudou de uma cidade para outra, aluga o imóvel que ele tinha numa cidade para poder pagar o aluguel da cidade que ele está morando hoje. E isso é comum. Então, só que eu queria saber de vocês na posição do locador, porque nós já vimos que o locatário ele tem a obrigação de pagar, mas ele seria muito interessante que ele conversasse com o locador. Na verdade, eu não quero nem entrar nesse mérito, eu quero que quem não viu assista o outro vídeo para poder saber essa discussão. Na posição do locador, Givago, como você acha que ele deve agir? Olá, renovo meus cumprimentos a todos. Como já foi falado aqui, eu acredito que o ideal, é muito importante que se observe a comunicação no contrato, a boa-fé é o objetivo. E na situação específica do locador, ele precisa medir os custos de suas ações. Muito embora a lei ela permita realmente que ele faça essa cobrança, que ele entre com a ação de despejo, isso tudo gera um custo financeiro, uma vez que movimentar o Poder Judiciário gera despesas com profissionais do direito, um custo também da máquina do Poder Judiciário, um custo emocional, você está enfrentando um processo, um desgaste da relação que pelo menos se pretende a ser de médio ou longo prazo. Então, muito embora o direito lhe ampare na cobrança, é altamente recomendável que o locador busque o diálogo, né? Busque ali medidas de crédito ou de renegociação, de compensação de valores. É muito importante, porque é muito ruim também você surpreender a outra parte com a medida judicial, né? Às vezes chega ali uma citação numa ação de despejo e o locatário fala, rapaz, nem me procurou, nem me ligou, né? Existe seria moço? Pois é. Existe a mineiro, né? Existe uma frase que diz que o combinado não sai caro, né? Então, o diálogo ele é sempre recomendável, até pelo princípio da autonomia privada, que na minha opinião, o vetor dos contratos, é o princípio basilar dos contratos. Eu acredito que o locador deve procurar o locatário e, na verdade, o locatário já sabendo o ideal seria que o locatário já sabendo de sua situação procurasse com antecedência o locador a fim de que eles negociassem. Mas não sendo esse o caso, havendo vencimento, o próximo vencimento, é ideal que o locador procure o locatário para que já se abra o diálogo, porque às vezes é melhor para o camarada deixar de receber 1 ou 2 aluguéis para ir recebendo aos poucos, do que entrar com ação de despejo, gastar e ficar ali com seu imóvel ocioso, depois vazio. Né? Em tempos de crise, quem garante que ele vai ocupar o imóvel depois? Né? Seria mais ou menos, então, o que eu estou entendendo é o seguinte, o locatário, ao procurar o locador, porque está com falta de recursos, o locador não deve fechar a porta para uma conversa. Porque, na verdade, não.
Até porque, vamos imaginar, às vezes o locador, ele tem aquele imóvel e se ele for, pode ser um imóvel, por exemplo, em um condomínio que tenha que arcar com condomínio, com a IPTU, com todas as outras despesas. Então, na verdade, o custo para ele, se ele se tornar irredutível, pode ficar muito mais caro, porque ele não sabe quando que ele vai conseguir alugar o imóvel de novo. Exato. Vocês me permitem contar só uma historinha para vocês. Logo que eu cheguei aqui no Mato Grosso, eu estava procurando uma casa para alugar e eu me interessei muito por uma casa e fiz uma proposta a um locador. Falei, eu te proponho pagar tanto, o valor é X, eu propus X menos R$ 100. Aí ele, não, porque você está desvalorizando meu imóvel, não sei o quê. Tudo bem. 6 meses depois eu passei lá, procurei outra casa, consegui. 6 meses depois eu passei lá, o imóvel estava vazio ainda. Então, por causa de R$ 100, R$ 150 mensais, e até hoje o imóvel está vazio, mais de 1 ano e meio depois. Então, por causa de pouco, entre aspas, o locador ele acabou tendo um grande prejuízo na ociosidade do imóvel dele. Então, isso é um fator muito importante também para fins de locação. Então, o locador ele considera esse fator também nas relações negociais dele. Então, ele precisa, o locador inteligente, ele conta com isso também, com os custos inclusive do imóvel estar ocioso, né? Ele sabe os custos que tem um litígio ou um desgaste com o locatário. Legal. Natália, tem algum de vocês tem algum posicionamento diferente do Givago ou alguma outra opinião? Não? Então, eu queria fazer perguntas aqui específicas para vocês, que são perguntas que eu recebi lá no canal, aqui no canal Mais Direito. Eu queria, Luiz, se você puder ajudar a responder, o que você sugeriria para essa pessoa? Ela fala que ela é autônoma, todos os pedidos que ela tinha foram cancelados, que ela sempre honrou com todos os compromissos e ela não sabe o que fazer. Locatária, né? Locatária. Negociar. Informar o locador com antecedência, formalizar a intenção de pagar, mas a falta de condição. Evidentemente, o locador pode falar, pô, não tem nada a ver com isso, né? Eu preciso desse dinheiro também, mas sem nenhuma sombra de dúvidas, a negociação é o melhor instrumento a ser utilizado agora. Só para dar uma pincelada, Franco, sobre esse ponto, repetindo, o jurídico, na minha opinião, é um cálculo de risco, assim. Caso ela vá procurar um advogado, né, ou algum advogado esteja ouvindo isso, esse nosso vídeo, é interessante que o advogado pese quais os riscos e deixe muito claro para o cliente, sabe? Assim, é um período que as pessoas estão carentes de informação, é o nosso papel, tá? Mas sem sombra de dúvidas, negociar esse não pagamento aí e ir dentro de um limite razoável. Tem uma outra pergunta, é o seguinte, eu não tenho contrato de locação, não tenho contrato escrito, mas obviamente deve ter algum verbal. Recebo a ajuda do pai do meu filho que ficou desempregado, ele mora no exterior, se eu não me engano. A dona da casa onde eu moro pode me obrigar a sair? Eu não tenho para onde ir e tenho um filho de 15 anos. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas essa eu mesmo vou opinar. Infelizmente, aqui a gente tem uma questão de direito de família envolvendo, e a questão de direito de família não pode repercutir no âmbito do contrato de locação. Então, essa situação, a meu ver, não é uma situação que serviria como desculpa jurídica para que ela permanecesse no imóvel sem pagar. Ela tem uma situação que ela não tem um contrato formal, e para mim seria muito importante que ela conseguisse formalizar isso. Então eu acho que ela teria que tomar aqui dois caminhos. Um caminho é tentar resolver essa questão do direito familiar, da questão de família, em relação a, eu não sei se é pensão, eu acredito que seja pensão, mas parece pela forma como ela diz que é uma relação harmoniosa que ela tem com o pai da criança, e do ponto de vista contratual, que ela tem que formalizar, porque a situação atual dela é de risco, sim, dela ser obrigada a sair, mesmo tendo filho de 15 anos, mesmo não tendo para onde ir. Então, seria um ponto de realmente procurar solucionar esses dois pontos e conversando com a dona desse imóvel,
às vezes procurando para poder negociar, como nós já dissemos em outros pontos, negociar um fôlego. Não a isenção de aluguel, talvez, mas realmente um prazo para poder pagar esses aluguéis que ela está aqui. E como nós já falamos também, para o locador, talvez isso seja interessante, porque vai chegar num momento que não vai ser tão fácil alugar os imóveis daqui para frente, porque vai ter muita gente realmente na mesma situação. Estou certo que a minha opinião, vocês têm alguma outra? Não? Perfeito. Então, pessoal, só para a gente poder encerrar esse vídeo com duas perguntas que eu acho que se enquadram numa só. Na condição de locador, o que se faz? Porque tem uma pessoa que fala, vivo de aluguel, é minha única fonte de renda. O que eu faço? Nesse meio tempo, vai haver vários oportunistas. Como que eu tenho que lidar com isso? Natália, você pode nos ajudar com esse ponto? Olha, a gente não pode evitar no mundo os oportunistas, né? A gente não tem como evitar que numa situação dessas as pessoas se valham da história do coronavírus, que em si não é motivo para renegociação nenhuma, para tentar se aproveitar e obter vantagem. Mas o caso aqui, eu acho que é de agir com bom senso. De usar as ferramentas que a gente já possui dentro do direito de boa-fé, de manutenção de contrato, e principalmente com responsabilidade social, gente. Aí eu estou falando mais de um problema humano do que jurídico, sabe? E enfim, não estamos a salvo disso, mas buscar agir dentro da boa-fé. E lembrando sempre, locador, que você tem direito ao recebimento de aluguel, né? E o que a gente está colocando aqui diante de uma situação extraordinária, um caminho possível para reequilíbrio e para manutenção de contrato e para manutenção das relações e para circulação de riqueza, a tentativa de negociação. Isso. Mas tudo dentro da boa-fé. Até porque se a gente para poder pensar, vocês também me corrijam se eu estiver errado nesse posicionamento, mas o locador ele tem direito de receber o aluguel, isso é fato. Só que a partir do momento em que ele começar a agir a ferro e a fogo, sem distinguir os locatários que ele tem, essa pessoa, por exemplo, que ela tem um imóvel e ela vive de locação, ela corre o risco de se ela agir a ferro e a fogo, ela não só ficar sem o direito da locação, como ainda tem que pagar as custas do imóvel de manutenção, como, por exemplo, IPTU, condomínio e outras despesas que, por enquanto, ela não tem locado. E talvez ela tenha que assumir isso. Então, às vezes, se a pessoa não medir muito bem até que ponto ela vai pressionar ou não, ela corre o risco de não só perder toda a fonte de renda dela, como ter que assumir uma despesa que hoje ela não teria condição se o imóvel não tivesse alugado. Concordam comigo? Perfeito. Givago. Perfeito. O Luiz falou um negócio muito interessante nesse nosso bate-papo. A análise jurídica é uma análise de risco, mas a tomada de decisão é do contratante. Muitas vezes a gente vê na nossa atividade, seja na docência, seja na advocacia, que aquele que nos consulta, ele se sente no anseio de que nós decidamos por ele. O que eu faço, doutor? O que eu faço? E a nossa função é expor os riscos. A decisão negocial, ela é do contratante. E toda decisão envolve riscos, prejuízos, benefícios econômicos e tudo mais. Então, a recomendação ao locador é analise os riscos das tomadas de decisão. A lei te garante o recebimento, beleza. Mas analisa a relação que você já tem com esse locatário. Ele sempre pagou em dia? As pessoas elas sabem discernir muito bem na prática como que é o seu contratante. Ele sempre foi enrolado? Sempre pagou em dia? Como que é o trato dele com você? Quais os riscos de se entrar com a demanda? Qual a procura pelo seu imóvel? Será que ele vai ficar muito tempo ocioso e tudo mais? E eu daria uma dica de não deixar acumular, porque analise também a condição financeira do locatário. Será que você vai conseguir receber se acumular o aluguel, se a dívida ficar muito alta, né? Você corre o risco, como locador, de virar o seu barriga e ter um crédito aí de 14 meses de aluguel, né? Tá certo. Natália, quer complementar? Só complementando, eu acho que o exercício financeiro aí tem que ser para os dois lados, locador e locatário. O locatário também tem a responsabilidade no que vai propor e no que vai assumir.
né? Acho que a gente está tratando aí de situação negocial, que vai fugir um pouquinho aí do direito, né? Cada um vai aceitar o que pode, o que vislumbra aí como possível, mas dentro de uma responsabilidade, está na hora das duas partes fazerem conta, né? Olhar aí seu caixa, buscar suas reservas e tomar as melhores decisões. Exatamente. Luiz, isso eu acho que já foi sua opinião manifestada, inclusive nos outros vídeos que está postado, correto? Sim, é isso mesmo. Não está na hora dentro de uma possibilidade, não está na hora do locador matar o locatário, não. A única O dica grande que eu problema. dou é só formalizar esses novos ajustes que vão ser feitos para que depois ninguém sofra, né? É o que eu digo. Contrato nada mais é do que um combinado, né? Esse detalhe que você está falando é muito importante a gente lembrar. Sente para conversar. Não sou eu, não é o Givago, não é a Natália, não é o Luiz que vai resolver o seu problema. É você que vai resolver essa situação. Só que lembre-se sempre de colocar no papel, escrever efetivamente qualquer tipo de acordo que você fizer. E tente formalizar a sua tentativa de organizar isso de boa fé. E, obviamente, lembre do histórico daquela pessoa com a qual você está negociando, que você já habituou, como muito bem disse o Givago, a saber se é uma pessoa enrolada, se não é enrolada, enfim, isso certamente você já tem muito desenhado. A gente tem um problema, pessoal, que, de forma geral, nenhum de nós aprendeu na escola, na infância, no ensino médio, no ensino superior, a gerir dinheiro. Então, quando acontece algum problema como esse, tão sério que a gente está, a maioria das pessoas não tem dinheiro guardado para poder passar por essa situação. Assim, eu conheço pessoas, desde as que ganham milhares, as que ganham dezenas de reais, ou seja, pouco mesmo, que conseguem, dentro de uma estrutura, juntar dinheiro e construir alguma coisa. Então, acho que esse seria um excelente momento para procurar ensinos, não só aqui no canal Mais Direito, como procurar ensino, aliás, não só não, né? Porque aqui não é essa a pegada, mas procurar outras fontes de conhecimento da área de gestão de recursos próprios, de grana, para poder aprender a passar por esse problema em outros momentos com um pouco mais de tranquilidade. Não é importante isso que eu estou falando? Perfeito, Demais. professor. Muito importante. Pessoal, então, muito obrigado, Givago, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Natália, muito obrigado a você que está nos assistindo por estar aqui no canal Mais Direito. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o seu joinha, não deixa de se inscrever no canal. Tanto a inscrição quanto a curtida são muito importantes aqui para o canal Mais Direito. Muito obrigado a todos vocês, desejo que vocês consigam passar por essa fase que não é fácil, mas não é uma fase que é você que está passando. É uma fase que eu estou passando, que o Givago está passando, que a Natália está passando, que o Luiz está passando, que o seu vizinho está passando, que o locador e que o locatário estão passando, na verdade que o locador e o locatário lá da França estão passando também. Então é uma situação, não é regional, não é nacional, é mundial, e que a gente precisa de muito bom senso. Eu diria que bom senso e persistência seriam as palavras mais importantes nesse momento. Espero revê-lo ou revê-la aqui no canal Mais Direito em breve. Até o próximo vídeo.